Olá, meu nome é Frank Florida e bem-vindo a mais um bônus do Farol da Fluência. Bem, muitos alunos do Farol perguntaram sobre o mapa de gramática e como melhor estudá-la. E a primeira coisa importante é que a gramática não é uma coisa que a gente decora, senão é uma coisa que a gente precisa entender. Como a matemática, a gente não decora cegamente. A gente não utiliza o hemisfério direito do cérebro, senão o hemisfério esquerdo para realmente entender os conceitos e para depois conseguir extrapolar e aplicá-los a qualquer situação. E para entender uma coisa complexa, a gente precisa de um mapa ou de um diagrama. Como já expliquei no Farol da Fluência, uma imagem diz 1000 vezes mais do que palavras. O maior problema com o método tradicional de ensino é que a grande maioria dos professores não dão o mapa da gramática aos alunos. Eles ensinam um tempo, e depois o próximo, mas eles nunca mostram o grande contexto. Continuando com a metáfora do mapa, eles mostram uma rua da cidade, e depois levam o aluno de olhos vendados a uma outra rua, e depois a uma terceira, mas o aluno não aprende como chegar de um lugar ao outro, e muito menos entende o big picture, o contexto global da gramática do idioma inteiro. Mas quem tem um mapa nem precisa de um guia para te levar de uma rua a outra, porque quem tem um mapa pode achar o caminho sozinho. Então, o primeiro conceito mais simples é que existe uma linha de tempo que vai do lado esquerdo para o lado direito. No lado esquerdo a gente tem o passado, no lado direito a gente tem o futuro e no meio a gente tem o presente. Esse é o conceito mais simples, passado, presente e futuro. Esse seria o mapa mais fundamental da gramática de qualquer idioma. Agora, nesse contexto, eu vou falar do inglês, só para ter um exemplo mais específico e mais concreto. E eu escolhi o inglês por dois motivos. Primeiro, porque a maioria dos meus alunos estão estudando inglês. E segundo, porque até os alunos que estão estudando um idioma diferente, geralmente já aprenderam inglês. Então, avançando, o segundo conceito, especificamente no contexto do inglês, é que cada um desses tempos tem duas variações. Tem a forma simples e tem a forma contínua, que às vezes também é chamada de progressiva. A forma contínua geralmente é formada com a forma do verbo que termina em ing e corresponde à forma do verbo que termina em ndo em português. Por exemplo, I'm swimming, eu estou nadando. O I'm eating, eu estou comendo. Essa forma fala de um processo que continua por um determinado tempo. A outra forma é a forma simples e, em muitos tempos, nem sequer precisa de um verbo auxiliar. Apenas uma forma simples do verbo principal da frase. Então, para cada tempo tem a variação simples e a variação contínua. Present, past and future. Isso quer dizer que present tem o simple present e o present continuous. Past tem o simple past e o past continuous. E future tem uma forma simples, que geralmente é simplesmente chamado de will future, ou future one, e tem o future continuous, e assim por diante. O terceiro conceito é que existem 3 tempos diferentes no passado, e não apenas um. Tem o present, tem o past, mas também tem o perfect, que nem no português, onde também existe o pretérito e o perfeito. Só que tem 2 variações do perfect, e essas variações correspondem aos outros 2 tempos que a gente já escreveu aqui, present and past. Por isso, as 2 variações do perfect são present perfect and past perfect. Para quem já é um pouco mais avançado, esse prefixo se refere ao verbo auxiliar. Cada tempo do perfect precisa de um verbo auxiliar, e o past perfect utiliza o verbo auxiliar no passado, enquanto o present perfect utiliza o verbo auxiliar no presente. Então tem 3 tempos do passado: past, present perfect and past perfect. O quarto conceito da gramática é que também tem 3 tempos do futuro. Tem o going to future, ou will future, mas também tem o future 2, ou future 2, que é um pouco mais complexo. O going to future fala sobre as intenções e coisas que a gente pretende fazer no futuro. O will future geralmente fala sobre coisas que acontecem sem a nossa intenção. Agora vamos juntar tudo o que aprendemos até agora num só mapa da gramática inglesa. Como você pode ver, tem um presente no meio, tem os 3 tempos do passado no lado esquerdo e tem os 3 tempos do futuro no lado direito. Em quase cada tempo tem uma forma simples e uma forma contínua. O presente tem a forma simples e a forma contínua, simple present e present continuous. O passado tem a forma simples e a forma contínua, simple past e past continuous. E assim por diante.
Então vamos falar um pouco sobre cada um desses tempos para entender quando a gente tem que utilizá-lo, em qual situação, mas também vamos ver um exemplo de cada um, para você ter uma ideia como ele é formado. Vamos primeiro falar dos dois presentes, o Simple Present e o Present Continuous. O Simple Present é utilizado quando alguma coisa acontece regularmente. Um exemplo seria a frase I eat an apple every day. Eu como uma maçã cada dia. O Present Continuous é utilizado quando alguma coisa está acontecendo agora e se trata de um processo. Um exemplo seria I'm eating an apple right now. Estou comendo uma maçã agora mesmo. Vamos também comparar os dois passados que são os mais comuns, o Simple Past e o Present Perfect. O Simple Past é utilizado quando a gente sabe quando alguma coisa aconteceu. Por exemplo, I ate an apple yesterday. Eu comi uma maçã ontem. O Present Perfect é utilizado quando não importa quando alguma coisa aconteceu. Por exemplo, I have eaten apples before. Eu já comi maçãs antes. Agora vamos falar dos dois futuros mais comuns, o Going to Future e o Will Future. O Going to Future é utilizado quando a gente tem a intenção de fazer alguma coisa no futuro. Por exemplo, I'm going to eat an apple for lunch. Eu pretendo comer uma maçã para o almoço. O Will Future é utilizado quando alguma coisa vai acontecer e não depende da nossa intenção. Por exemplo, It will be very dark tonight. Agora a gente já falou de dois tempos no presente, dois no passado e dois no futuro. Mas tem mais dois tempos que também são muito comuns, o Present Perfect Continuous e o Past Continuous. O Present Perfect Continuous é utilizado quando alguma coisa começou no passado, mas ainda continua. Por exemplo, I've been studying English for 3 months. Eu já venho estudando inglês faz 3 meses. O Past Continuous é utilizado quando duas coisas aconteceram no passado. Uma delas era um processo e a outra aconteceu num determinado momento e de repente. Por exemplo, I was sitting in the garden when my phone rang. Eu estava sentado no jardim quando meu telefone tocou. Como você pode ver, duas coisas aconteceram no passado. O fato de que eu estava sentado no jardim e o fato de que o meu telefone tocou. Uma delas era um processo porque eu estava sentado no jardim por algum tempo. E a gente descreve esse processo com o Past Continuous. A outra coisa aconteceu de repente num certo momento. O telefone tocou. E para falar desse evento, a gente utiliza o Simple Past. Agora, se você for comparar os tempos que a gente analisou até agora com o mapa inteiro, você vai ver que dois futuros ainda faltam, o Will Future Continuous e o Will Future 2. O Will Future Continuous é utilizado quando algum processo contínuo vai acontecer no futuro. Por exemplo, The war will be going on for quite some time. A guerra vai continuar por um bom tempo. O Will Future 2 descreve uma coisa que fará parte do passado, porém agora ainda faz parte do futuro. Por exemplo, I will have received my diploma by then. Eu já vou ter recebido o meu diploma. Mas também ainda faltam dois tempos no passado, o Past Perfect e o Past Perfect Continuous. O Past Perfect é utilizado quando duas coisas aconteceram no passado. O Past Perfect descreve aquela das duas coisas que aconteceu primeiro, e o Simple Past descreve a outra. Por exemplo, I had already heard about this before you told me. Eu já tinha ouvido sobre isso antes que você me falou. Nesse exemplo, alguém me falou alguma coisa, mas eu já tinha ouvido dela antes. O Past Perfect Continuous é igual, mas a coisa que aconteceu primeiro era um processo. Por exemplo, I had already been studying English for a long time when I met her. Agora vamos colar todos esses exemplos no mapa da gramática. Aí você pode ganhar uma boa impressão da gramática inglesa inteira. E você pode ver que realmente tem uma estrutura e tem uma lógica, e não é aquela confusão que muitas vezes parece quando a gente aprende um tempo traz o outro, sem ver a estrutura do grande contexto. Agora, duas coisas importantes. Primeiro, se você ainda é iniciante, não se preocupe com os tempos mais avançados. Lembre que a gente tem que estudar em pequenos pedaços. Você deve só estudar o próximo tempo, que é um pouco mais difícil do que a coisa que você acabou de aprender. Sempre avançando em pequenos graus, mas com consistência. E a segunda coisa é que esse mapa da gramática realmente é apenas um mapa. Se você for olhar o mapa do Brasil, você não vai ver cada calçada e cada ruazinha de Porto Seguro, por exemplo. Isso aqui é apenas o grande contexto e claro que esse mapa não está muito detalhado. Tem livros inteiros cheios de regras sobre a gramática inglesa e sempre dá para ir mais ao fundo e entender melhor ainda os detalhes. Para cada tempo que a gente analisou aqui,
tem várias regras além daquelas mais básicas que eu acabei de explicar. Mas não se preocupe com isso. Você vai aprendê-los passo por passo. É só pôr um pé na frente do outro e continuar na jornada. Assim, não tem como não chegar. Mas com esse vídeo você tem um mapa para essa jornada. Você tem uma boa ideia do big picture agora. Depois você poderá focar nos detalhes já sabendo como eles encaixam com o grande contexto e sem se perder. Então, é isso por hoje. Eu recomendo fazer uma revisão desse mapa com frequência, talvez uma vez por mês, e cada vez vai ficar um pouco mais claro para você. E se você está estudando um outro idioma além do inglês, você pode criar um mapa similar. Pegue uma folha de papel, uma folha A4, e desenhe uma linha para o passado, para o presente e para o futuro. E depois organize todos os tempos que você vai aprendendo nesse mapa. Para cada tempo, escreva como o tempo se chama, quando você tem que utilizá-lo, como ele é formado e uma frase como exemplo. Aí você vai ter um mapa do idioma que você está aprendendo e não apenas do inglês. E a partir de lá, é só praticar a aplicação dessa gramática com frases. Porque lembre que a gramática é uma coisa que a gente precisa entender e não uma coisa que a gente precisa decorar cegamente, que nem vocabulário. Uma vez que você entende como funciona, você pode aplicar a regra a milhares de situações, em vez de ter que decorar milhares de frases uma por uma. Ok, daqui a pouco vou publicar mais um bônus. Um grande abraço então e até mais. Tchau, tchau.